E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida. Estamos aqui com o doutor Danilo Henrique. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre a experiência que ele teve com a prova da Unige e também de outras experiências aí de revalidação de forma geral. Vou perguntar tudo sobre a história dele, saber como foi que ele aprovou na prova da Unige e as coisas, as dicas que ele tem para dar para vocês que vão fazer aí posteriormente essa prova, tá? Também fez o curso, daí vamos conversar sobre tudo. Boa tarde, doutor Danilo. Começa me dizendo, se apresentando, logicamente, e me dizendo como foi que você me conheceu. Boa tarde, Rafael, beleza? Tudo bem? Então, eu conheci você através do YouTube, né? Acho que, não sei se a maioria vai por aí, mas a gente que começa a se preparar para revalidar o diploma, começa a buscar conteúdo na internet e dificilmente a gente não se depara com os seus vídeos lá, principalmente de correção das questões, né? Das provas anteriores. Então, foi aí que eu te conheci e no começo eu ficava intrigado com aquele fácil DME, né? Eu falo, poxa, não é possível que seja tão fácil assim, né? Mas é uma questão de entendimento, de treinamento, de preparação, para a gente conseguir chegar, pelo menos, perto desse fácil DME aí. Me conta. Quais foram as provas de revalidação que você fez? Você fez a da Unige, mas geralmente a da Unige não é a primeira que a gente faz. Então, o que você já fez de revalidação? E que ano foi? Até porque a da Unige foi a primeira vez agora. É verdade. Primeira vez. Então, eu me formei na Bolívia, né? E eu tive uma certa dificuldade para conseguir pegar meu diploma lá. Demorei 2 anos depois de terminar o curso para conseguir pegar o diploma. Então, cada um tem uma história, né? E depois desse período todo, eu consegui entrar no programa Mais Médicos. Trabalhei no programa Mais Médicos durante 3 anos. Coincidentemente, foi justamente no período que o Revalida parou. Entendi. Então, nós ficamos aí 2018, 2019, né? Acho que 2 ou 3 anos, não sei, ficou sem prova. Isso. E depois, quando mudou o governo, eu perdi o emprego, né? Porque entrou aquele ministro Mandetta e ele resolveu não renovar alguns contratos. E o meu não foi renovado. E ainda não estava revalidado. E aí gerou em mim até uma vontade de ir embora para outro país, né? Pensei em mudar de profissão. Sou casado, né? Tenho 3 filhos. Então, a gente passa muita coisa pela cabeça. Pensei em desistir, né? Eu também fui estudar já depois de uma certa idade. Já fui estudar, já tinha mais de 31 anos na época, quando eu decidi estudar. Então, enfim, eu fiz o Revalida de 2020 sem estudar absolutamente nada, né? Aquela questão de pandemia, a gente não sabia se ia ter a prova, demoraram para soltar edital e tudo mais, então acabou que eu acho que muita gente não se preparou porque estava muito descrente em relação ao processo, né? Muitas dúvidas, então não me preparei. Em 2021, eu comecei a estudar sozinho. Foi aí onde eu conheci os teus vídeos, né? E eu me preparei sem fazer nenhum curso, né? Não paguei nenhum curso. Tentei estudar sozinho. Acredito até que eu tive uma boa preparação. Eu tive uma grande infelicidade no dia da prova e eu esqueci os meus óculos. E foi assim, eu acho que tudo tem seu tempo, Deus sabe de todas as coisas, né? E eu deixei tudo do lado, a caneta, meu documento e a caixinha com óculos. E eu saí para fazer a prova, chamei um Uber em outra cidade, na cidade que eu moro, né? Fui fazer a prova e quando eu cheguei lá, que eu peguei a prova, que eu fui ler, não viu vontade nada. era de arrebentar a cabeça na parede. E aí, enfim, né? Tive muita dificuldade, nervosismo ali por causa da própria prova e por conta de ter esquecido meus óculos, não conseguia ler as questões direito. E me faltaram alguns pontos nas preliminares, eu entrei com recurso e ainda me faltaram 10 décimos para passar. 10 décimos? Eita, meu Deus. É um negócio para o cara se desesperar até o talo. O negócio foi apertado, rapaz. Mas aí eu botei na cabeça que eu falei, não, agora eu não vou desistir, porque eu vi que eu estava muito perto. Eu usei bastante seus vídeos, né, nesse período aí. E aí voltei a estudar, retomei novamente, né? E aí muita gente, a família, mas pô, faz um curso, faça um curso, vai valer a pena, para você não ficar aí fazendo de novo, faz, né? Entendi. E aí eu conversei com um amigo meu, que tinha passado nessa prova que eu reprovei, e ele falou para mim que tinha feito o seu curso. Falou, eu fiz o curso TIPS Revalida. E eu falei, o TIPS é do Rafael, não é? Ele falou, do Rafael e tal. Eu falei, então vou dar uma olhada. Aí fui, olhei, e aí eu decidi fazer o curso, né? Entrei no teu curso, aí entrei no grupo de WhatsApp, você coloca o pessoal, né? E ali eu conheci outros
peregrinos, né, outros guerreiros aí, né, nessa batalha de revalidação, acabamos formando um grupo de estudos. Era uma coisa que eu queria, né? Quando eu comecei a estudar, depois da prova de 2021, eu tenho um irmão meu também que tá nesse processo também. Chamei ele não se encorajou. Chamei outros colegas que formaram comigo, também a mesma história, passaram pelo Mais Médico, estavam parados também. Tentei e o pessoal não se animou, sabe? E aí, no grupo do curso, eu consegui encontrar alguns corajosos lá. E aí nós formamos um grupo de estudo e a gente se baseou nas suas aulas, né? No teu conteúdo, e começamos a desenvolver um trabalho meio que individual dentro do nosso processo ali. Desenvolvemos o nosso jeito, né? Entre os participantes ali, e começamos a estudar. Isso aí, eu te falo que elevou, olha, eu acho que de uns 80%, 90% a qualidade do estudo, né? Do meu e de todo mundo que estava no grupo. Então, a gente acabou que chegou muito mais tranquilo, mais preparado para fazer a prova, né? Do ano que foi em março, né? Agora. 2022. 2022. Março de 2022. E aí, então, qual foi o resultado da prova? A prova, o problema dessa prova foi a nota de corte, que eles soltaram 30 e poucas horas antes da aplicação da prova, né? E já é um jogo psicológico, a prova por si só. E aí foi 99,6. Foi altíssima a nota de corte. E aí, como é que foi o resultado da prova? Para mim foi bem difícil. Eu fui, como eu tinha me fechado para estudar, eu passei Natal, Ano Novo, fechado estudando. Eu não fiz festa, não comemorei, eu não vi parente, eu não vi ninguém. Eu malemar via meus filhos. Eu falava com a minha esposa aqui que ela me chamava de fantasminha, como é que fala? Gasparzinho, né? Fantasminha camarada. Estava em casa só uma assombração, não fazia nada, a mesma coisa que não estivesse. Porque eu estava focado, eu parava às 7 horas da manhã, pegava às 7 horas da manhã, parava só às 9 da noite, direto. Isso vira um tormento na cabeça da gente, né? Então eu falei, vou ter que virar um louco mesmo, virar um nóia, senão não vou conseguir passar. Esqueceu os óculos dessa vez? Esqueceu os óculos? Não, rapaz, depois desse episódio dos óculos aí, eu só tiro os óculos para dormir. Para mais nada. Aí eu quero ver esquecer agora? Não tiro mais para nada. Virou uma parte mesmo, uma extensão do corpo. E aí cheguei nessa prova de 2022 em março. A gente sempre fica apreensivo, nervoso na hora da prova, não tem jeito. Isso é impossível de não ficar. A gente sempre acha que não vai lembrar, a gente sempre acha que vai dar um branco. Mas quando você começa a ler, né, as questões, às vezes não na primeira, mas na segunda você já encontra aquele seu amigo íntimo ali. Você já encontra os seus camaradas ali, aqueles que você vinha, né, falando e revisando diariamente, e aí a coisa começa a clarear, aí o mundo se abre na nossa frente, né? E a gente consegue entrar naquele esquema, naquele jogo deles, e graças, né, a Deus, graças à preparação, eu consegui consegui superar aí esses 99,6 que derrubou muita gente. Agora deixa eu te perguntar, então, a história é fenomenal. Você vinha da vida, história, sem se preparar para o Revalida, e de repente você me conheceu, fez a prova, quase que aprovou. Num primeiro momento não aprovou. Você não tinha o curso, mas tinha se preparado com os vídeos, através da sua forma, já resolvia questões, acredito. Qual foi a diferença, principais diferenças que aconteceram na sua vida antes de ter o curso? Porque tem pessoas que fizeram também a prova, que não compraram o curso. Eu sempre pergunto assim, vamos fazer 3 momentos. Qual é a diferença quando você não me conhecia, quando você tinha um material que era gratuito, as resoluções de questões, e quando você comprou o curso? Qual foi a diferença de cada um desse momento na sua forma de estudar? Me explica. A diferença, para mim, né? Para mim, foi que eu consegui enxergar o esqueleto das questões. Eu consegui ver a anatomia das questões. O que o INEP quer que a gente saiba? Ou como que ele faz para você errar? Que tipo de armadilha eles preparam para a gente? Foi no teu curso, nas tuas aulas, que eu comecei a perceber isso. Você fez um raio-x das provas e você começou a exatamente filtrar, né, aqueles detalhes que realmente são importantes. E aí foi através disso que a gente conseguiu instaurar aí um método de estudo em grupo. A gente começou a trabalhar em cima disso. Entendi. Então,
O grupo, na verdade, ele serviu para potencializar algo que Exato. já tinha estruturado. Então, você pegou e treinava junto aquela metodologia. Agora, você é uma fonte de conhecimento importante. Eu uso essas lives que a gente está aqui para eu aprender muito. Por quê? Porque quando eu estou aqui com vocês, eu aprendo coisas para poder aplicar nas realidades que eu faço. E eu quero entender, porque não tem como eu entender sozinho. E você é uma pessoa que pode me ajudar muito a entender isso. O que eu quero saber de você Porque, assim, o que foi diferente Porque você teve acesso a todas as questões resolvidas. Eu resolvi elas todas e você teve acesso. Mas o que foi que mudou? O que é diferente? Você ter só as questões e você ter as aulas ou o curso. Por que é diferente? Não serviu só as questões? Não era só as questões que podiam ser necessárias? Então, eu vou continuar nesse raciocínio, né? O raio-x da questão. É como você pegar a imagem do raio-x e você olhar para ela. Isso aí eram as questões resolvidas que tinha no de graça. E o teu curso, ele dá o laudo dessas questões. Ah, entendi agora. Então, você vai lá e você vê de cada tema, de cada situação que aparece nas questões, você vai lá e coloca um alfinetinho em cada pontinho daquele lá. E isso você dá nas aulas do teu curso. Entendi. Ou seja, nas questões, simplesmente resolvendo as questões, você enxergava, mas é como se você não conseguisse replicar aquele negócio, porque não tinha explicação completa, vamos dizer assim. Porque não dá, né? Não dá para você pegar, você tem que fazer uma aula, não tem como você pegar a questão e a partir da questão você explicar tudo. Ou até vou melhorar o que eu estou dizendo. A gente faz isso, mas a pessoa não entende a completude, vamos dizer, o completo. É sempre fragmentado. E aí você vai fazendo questões e cada questão pega um pedaço. Mas quando você vê o todo, né? Aí você começa a entender, a juntar as partes. É verdade, você está certo. Quais dicas você daria para alguém que vai fazer a prova teórica do Revalida, já que você aprovou na prova teórica? Daqui a pouco a gente fala da Unisc, porque a gente vai falar da prova prática. A gente vai falar da teórica da Unisc, a gente vai falar da prática, um monte de coisa vai falar. Então me fala. Que dicas você daria? Olha, é difícil dar dica, né? Porque cada pessoa tem uma história, tem uma vivência, tem um tempo de preparação, que isso também eu acho que é muito importante, né? Mas as dicas, tem aquelas dicas que são de prática, que todo mundo deve falar, que a pessoa realmente acalma, ela parar, respirar e ler com calma, de ter atenção nos detalhes das questões, tentar filtrar da questão, principalmente, primeira coisa, né? Eu pelo menos tentava fazer isso. Qual é o tema que está sendo tratado aqui? É uma tuberculose? Essa questão está falando de quê? Ela está falando de meningite? Ela está falando de diabetes? Né? Tem questão que ela começa falando de diabetes e termina numa meningite. Se você não prestar atenção, você vai lá na resposta da diabetes e a correta era da meningite. Então, esses detalhes, assim. Entender qual é o tema, o que ele está querendo saber de mim nessa questão aqui. Muitas vezes eles colocam muita coisa para confundir, né? Tem que estar muito atento a isso. Um detalhezinho, um resultado de laboratório pode mudar totalmente o contexto da questão. Isso é difícil. São detalhes que às vezes a pessoa não se preparou para tanto detalhezinho, né? Mas isso é importante. Para quem, né, conseguiu se preparar. Então, assim, muita calma, né? Confiar naquilo que ele estudou. Uma das coisas que eu errei também, aconteceu comigo e me prejudicou em 2021, foi que no final da prova eu voltei e fui mudando respostas. E depois eu fiz a somatória, né? Eu tinha acertado mais na primeira vez, do que depois eu fui e mudei as respostas, eu errei. Eu errei muito mais do que acertei. Por quê? Por causa da insegurança, né? E eu estava com mais um problema que eu tinha que fazer um esforço para conseguir ler, né? Então isso também foi ruim para mim, mas eu acho que essa coisa da pessoa termina a prova, é bom dar uma revisada, mas você só vai mudar se você tiver segurança. Falar, não, eu realmente aqui eu errei. Agora, se não tem segurança, deixa ali. Por quê? O nosso cérebro, ele não costuma nos enganar. O INEP, sim. Mas o nosso conhecimento, ele não costuma nos enganar. Às vezes acontece, a gente se equivoca, né? Mas na hora da prova ali, se você entendeu qual era o tema e escolheu uma das alternativas, achou que aquela é a mais adequada, a mais correta, né? Eu tenha muito cuidado para mudar essa resposta depois no final da prova, se sobrar tempo. Muita cautela com isso, porque isso aí pode ser uma armadilha que você mesmo se aplica, né? Vamos falar cuidar um pouquinho. Com o tempo de prova. Vamos falar um pouquinho sobre a questão, vamos intercalar com a Unisc, porque também você fez a prova teórica da Unisc, e eu queria saber um pouquinho, já que vamos aproveitar para misturar as duas, e aí você continua dando dica aí sobre essas provas. Qual é a diferença? Como foi a prova da Unisc? Foi diferente?
foi mais fácil, foi mais difícil? Na sua percepção, logicamente, porque fácil e difícil depende da experiência da pessoa, né? Enxergar as coisas. Mas como foi para você a prova? Qual foi a sua percepção? Olha, a prova da UNIRG, para mim, foi bem mais complicada do que a prova do Revalida. Foi mais difícil. Apesar de foram só 50 questões, né? E todas objetivas, mas eu achei a abordagem dos temas muito diferente. A forma que eles cobravam as alternativas também, muitas questões, eu não sei se você deve ter dado uma olhada na prova, muitas vezes o enunciado tratava de uma coisa e a questão não estava diretamente relacionada com aquilo que estava dizendo no enunciado. Tem questão, por exemplo, que eu me lembro, que falava sobre um paciente com hipertensão arterial. E as alternativas falavam sobre reações de medicamentos, né? Reações adversas, exato. Reações adversas dos medicamentos antihipertensivos. Então, não estava relacionado com aquele paciente que estava denunciado, estava relacionado com as reações, que tipo de reação que tal medicamento. Entendi. Medicamento. Ou seja, a pessoa tem que prestar muita atenção no contexto que a questão está querendo levar você. Porque pode ser que você se confunda com o início da questão, e aí você pense que ela quer falar de alguma coisa. Essa questão você falou em relação ao INEP e ao NIJ, foi comum entre os dois. Mas uma coisa que eu percebi da UNIJ, você pode me dizer se eu estou errado. Eu percebi que as questões da UNIJ, diferente do INEP, elas eram muito diretas. Elas eram enunciados curtos, que já ia direto ao ponto. E os temas, pelo que eu pude perceber, você pode me corrigir se eu estiver errado também, eram parecidos com os temas do INEP, que são temas complicados. É verdade ou eram temas diferentes? Como foi isso? Não. A maioria dos temas que caíram eram temas parecidos, né? Eram temas parecidos. Tinha algumas questões, assim, que eu acho que era mais... a forma de abordagem, principalmente. Era muito direto, mas, ao mesmo tempo, te dá muito pouca informação. Isso, né? verdade. Concordo então, era com você. um enunciado de 4 linhas, e, às vezes, você lia aquilo ali e você fica naquela... né? Aquela insegurança de escolher uma alternativa. As alternativas sempre vai ser daquele jogo, né? 2 muito parecidas, 2 você geralmente descarta, né? E aí tem que escolher entre aquelas 2 ali, mas o enunciado muito pobre, muitas vezes. Muito direto, mas pobre, poucas informações, e isso, às vezes, atrapalha um pouco. Quando a gente fala lá no curso, é interessante isso daí, e é isso que eu percebo de você. Quando a gente fala lá no curso, eu sempre falo para vocês que o negócio é que a gente quando está estudando por Revalida, quando a gente não tem conhecimento sobre o Revalida, tem conhecimento da vida, mas não sobre o Revalida, ele mostra coisas que são características das doenças. E a gente, às vezes, com 2 coisinhas, a gente consegue dar o diagnóstico e o tratamento. Mas se eu não sei essas 2 coisinhas, aí eu poderia saber muitas coisas. Mas essas 2 coisinhas é o que ele mais me dá. E aí, quando a gente estuda lá no curso, ou nas lives e tal, eu mostro exatamente, por exemplo, zona rural, úlcera na perna, sopro e febre, endocardite, úlcera na perna em zona rural, leishmaniose. É um paciente com hepatosplenomegalia que tem edemas, que tem hipertensão portal, que tem febre arrastada, extossomose. Ou seja, pequenos dados que já fazem direto o cara pensar em uma coisa. A gente sempre fala, e a gente falou muito mais isso no curso prático. Você lembra que lá no curso prático, eu chamei muita atenção para essas coisas, que talvez não tenha ficado tão claro no teórico, mas que na vida, lá na prova, no caso, na vida não, né? Na prova, ele sempre faz isso. Sempre coloca pontos chaves para que você já olhe e você já diga direto. E eu acho que o maior defeito, quando a gente está estudando, é que a gente não se apega aos pontos chaves. A gente quer estudar um monte de coisa e não se apega aos pontos chaves. Você acha que, agora depois que você passou na prova teórica do INEP e da UNIRG também, passou nas 2, você acha que uma pessoa, tendo os pontos chaves corretos, ela vai bem nas provas de revalidação de forma geral? Com certeza, com certeza. Isso aí é algo que ela vai servir para qualquer prova de revalidação. Não tenho dúvida sobre isso, né? Acontece que, às vezes, a banca que elabora, como eles têm uma base de dados diferente, então as questões elas vêm de uma forma diferente e cobram de forma diferente, mas muita coisa que eu estudei me preparando para o INEP, eu usei, obviamente, né, porque eu estava me preparando para o INEP, e como abriu um edital da UNIRG, eu falei, eu vou fazer esse da UNIRG também. E aí, chegou lá, com a minha preparação para o INEP, eu consegui fazer a prova da UNIRG. Foi um pouco mais tensa por conta disso, enunciados menores, mas muitas coisas, esses pontos-chave, a gente encontrou lá também nessas questões. Perfeito. Aí depois que você aprovou no INEP, você aprovou na UNIRG. Aí você fazia a prova prática. O que foi que você pensou assim que você aprovou? Como é que você começou a se preparar?
porque é totalmente diferente, né? A prova prática, ela demanda outro tipo de preparação. Na verdade, se a gente fosse, como eu faço lá no curso também, se eu analisar friamente, a preparação é uma só. Mas a pessoa não enxerga isso quando a pessoa passa na prova teórica. E aí, a metodologia que você usa, na verdade, é uma coisa diferente. Aí você tem que ver os checklists e tal. O que foi que você fez quando você passou na prova teórica da UNIG, do INEP? Como foi que você seguiu a partir daí? O que foi que você fez? Não, eu, num primeiro momento, a gente fica naquela apreensão. Eu achei que talvez eu não passaria, porque aumentou muito a nota, né? Eu voltei, eu não parei, eu continuei estudando, continuei no mesmo ritmo, chamei o pessoal do grupo, nós continuamos estudando. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei, de qualquer forma, eu sei que o que eu tenho, a minha base teórica, eu não posso perder, porque eu ia precisar disso na prova prática. Isso eu já tinha em mente, né? E eu já tinha noção de que a prova prática era ela baseada no checklist, né? A do INEP. A da UNIG ninguém sabia de nada, então, enfim. Mas todo mundo esperava que fosse parecido, né? Como são as provas de residência, como são as provas da UFMT, todo mundo faz sempre aquele modelo, né? Usa aquele modelo para a prova prática. Mas a primeira coisa que eu fiz foi não parar de estudar. Comecei a tentar me familiarizar com o famoso checklist, né? Me aproximar mais dele, gerar um pouco mais de intimidade com isso, porque para a prova teórica eu não queria nem saber de ouvir falar disso. Eu não vou me preocupar com isso enquanto, né? E quando saiu o resultado, e aí, né, eu tinha passado, aí dá um pouco de aflição, né? Que é uma outra, apesar de dar um alívio de ter passado na prova teórica. Para mim, eu sempre considerei a prova teórica mais difícil do que a prática. Porque se você tem uma boa base teórica, você vai passar na prática. É só uma questão de você treinar aquilo que você dá no curso prático. O cara treinar aquilo ali, para o INEP, não tem jeito do cara errar. Se ele tiver boa base teórica e treinar aquilo ali da prática, não tem jeito de errar. Não tem. Ele pode perder uma estação ou duas, mas ele vai ter ponto suficiente para aprovar. E aí, quando eu vi que eu passei, então eu comecei a tentar direcionar meu estudo, né, para a prática. E aí logo eu lembrei do teu curso e falei, olha, conversei com alguns amigos, uns tinham feito, outros não fizeram, né, enfim. E eu falei, olha, eu vou fazer pelo menos para eu assistir as aulas em casa, né, para eu ter um conteúdo, porque pouca gente passou do meu grupo de estudo, nós éramos em 6, só passou 2, infelizmente. Então, acabou que eu me senti mais sozinho na preparação para a prova prática. E aí foi onde eu decidi também fazer o curso prático. No teu curso, comecei a assistir as aulas, comecei a praticar em casa e comecei a praticar com um colega que aprovou, né, do grupo, continuamos estudando. Ele fez o teu curso também, só que ele não foi no módulo presencial, porque ele é paraguaio, inclusive. É o Dr. Ronald, você deve Sim, lembro, sim. E aí eu me preparei com o Ronald, a gente continuou estudando juntos, né? Ele não foi porque é muito longe para ele, né, muita despesa. Eu não ia, também, eu já tinha decidido a não ir no módulo prático por questão de despesa, né? É Maceió, eu estou no Centro-Oeste, mas as coisas, quando as coisas têm que dar certo, né? Deus põe a mão e as coisas acontecem. Então, minha sogra apareceu e falou, você vai fazer o curso, eu vou te ajudar. E aí eu fui parar em Maceió. Rapaz, longe, viu? Maceió é longe. Eu fui de carro, fui de carro. Eita, nossa. Foram 26 ou 28 horas de viagem, não lembro. Para ir e mais o mesmo tanto para voltar. Mas eu não me arrependo nenhum centímetro, não. Foi tudo muito bom, foi isso que fez a diferença, com certeza. Me deu mais tranquilidade, né? Eu considero que eu estava já bem preparado, porque eu vinha assistindo as aulas, eu vinha treinando. Mas quando você chega ali, você se depara com aquilo que realmente é muito próximo da realidade do curso. E é isso que faz a diferença, porque quando eu cheguei no dia da prova, eu já tinha passado por aquilo ali. Eu sabia o que esperar. Quando a gente treina em casa, você apesar que, assim, não é 100% igual, né? Não é, mas é muito próximo. Então, você chega com uma certa tranquilidade que você já sabe mais ou menos como é que vai funcionar lá dentro. E por isso que eu decidi fazer o curso, né? Porque eu falei, olha, eu
tinha esse receio do dia da prova. Chegar no dia da prova com um bom embasamento teórico, mas tropeçar nesses detalhes da questão da aplicação ali, do momento, de como você tem que atuar, como você tem que agir, como é que é e tal. E de não ter essa preparação bem feita e tropeçar nisso. Então eu falei, vou me arrepender eternamente, né, se eu reprovar por causa disso. Porque eu considero que eu tinha um conhecimento teórico razoável e acho que daria para fazer uma boa prova prática. Mas aí foi isso que me fez decidir fazer o curso prático. Agora me conta. Eu quero saber também, eu aproveito vocês que fazem o curso também para poder entender o que foi que ele modificou na sua vida. Porque se eu entendo bem qual é a transformação que o curso causa, o impacto que ele causa em vocês, eu posso replicar. Porque aí eu vou em busca das coisas que são importantes para vocês. É sempre essa a ideia. Por isso que são muito boas essas entrevistas, porque eu entendo a necessidade dos alunos. E aí eu vou replicando as necessidades. Por isso que o curso, quando vocês fizeram, é muito melhor do que o ano passado. E olha que foi muito bom, viu? 2021 foi um curso muito bom, mas 2022 foi muito melhor. Por quê? Porque a gente já tinha experiência de todos os que aprovaram logo em 2021. Então foram mais de 100 pessoas aprovadas. Então foi muita experiência, muita coisa que a gente pôde colher de informação. Fiz um monte de entrevista também. Então é massa isso daqui. Me conta, o que é, na prática mesmo? Você foi lá para o curso, você estudou 5 semanas online, fez as mentorias, assistiu às mentorias, chegou lá no módulo presencial já com uma bagagem teórica, como você mesmo falou. Só que todo mundo chega no primeiro dia sem saber de nada. É o que aparenta. Não, na verdade, não é que não sabe de nada, mas não sabe demonstrar todo com aquele conhecimento que está guardado. Vocês chegam lá e vocês travam. Era o que aconteceria no primeiro dia de prova. Chega tudo frio, gelado. O que é que o curso prático, de forma objetiva, o que foi que ele mudou? O módulo presencial, eu falo. O que foi que ele mudou na sua apresentação, na sua forma de agir no Revalido? Porque conhecimento a gente vai adquirindo sempre, né? Mas o que foi que mudou? Exatamente. O curso, ele te faz virar um Titanic que não vai quebrar no gelo. Você quebra o gelo. Eu lembro que no dia que eu cheguei no curso lá, eu sentei para fazer uma estação C. Por acaso caiu para mim uma estação de trauma, né? Era o ATLS. E eu, assim, quando eu treinava o ATLS estudando em grupo, eu falava ele de olho fechado, de trás para frente. Quando eu sentei na tua frente, eu não consegui desenvolver o tempo. E essa é a diferença. Você, depois que eu passei por aquilo ali, você passa por aquele aperto, você passa antes, então você começa a se preparar e fala, olha, não pode acontecer isso comigo. Eu não posso deixar esse escorregar de novo dessa forma, porque se acontecer isso eu não passo. O curso, ele faz você quebrar esse gelo. Para quem sabe aproveitar o curso, principalmente é isso. Você vai ver o que você tem que enfrentar no dia. Você vai ter uma noção do que você vai enfrentar. E você vai chegar no dia com menos medo da prova. Menos medo. Não quer dizer que lá você não vá, na hora que você para de frente para a porta lá, meu amigo, o espírito você tem que segurar ele pelo calcanhar. Porque terrível. Quer ir embora. Ele quer te abandonar. A experiência é traumática, mas muito bom. Foi o que você esperava quando você chegou lá para fazer a prova? Foi o que você... Porque das 10 estações, quando eu fiz a resolução, eu fiz a live de resolução, eu mostrei para vocês que das 10, 8 a gente tinha visto no curso. 8 das 10 a gente viu exatamente na forma que ela era. Lógico, os temas eles mudam, porque é aquilo que a gente fala. Hemorragia digestiva baixa. Esse é o tema. Mas pode ser hemorroida, pode ser divertículo, pode ser angiodisplasia, pode ser câncer, pode ser muita coisa. Mas o tema grande, puericultura, pode ser um monte de coisa de puericultura. Mas o que eu tô dizendo é, por saber o esqueleto, você chega lá e o cara começa e você já sabe fazer a estação. A estação é automática. O que vai depender é a orientação em conduta. Alguma coisa de orientação em conduta que você vai ter que mudar. Mas aí a gente mostrou que foi tudo. Foi o que você esperava na realidade. Porque na teoria é uma coisa. Eu mostrar para vocês ali que foi exatamente o que eu esperava, mas na realidade, lá no dia, foi o que você esperava? Olha, em relação à preparação, né, que eu fiz, usando todos os materiais que eu usei, estava mais ou menos dentro do que eu esperava, né? Mas eu acho que, na minha opinião, teve algumas incongruências na aplicação da prova. Eu acredito que outras pessoas devem compartilhar essa opinião comigo, por conta de situações em que você está avaliando um médico generalista, né, um clínico, supostamente era para ser recém-formado, né? Mas enfim,
Temos diversas situações. E você vai trabalhar, você vai fazer um atendimento no hospital de terceiro nível, no ambulatório que só tem especialistas. Entendi. Isso aí, quando eu li isso aí, eu já fiquei preocupado, né? Foi minha primeira estação, inclusive, essa. No hospital terciário, na orientação, na ficha de orientação, tinha lá eu acho que pelo menos uns 8 ou 10 tipos de exame que eram disponíveis no hospital. E mais depois tinha o enunciado, né, sobre o paciente, e um paciente polissindrômico, né, um paciente com vários problemas. Isso foi minha primeira estação. Essa estação não fui muito bem, porque quando eu vi isso tudo, eu já fiquei preocupado. Então, esse tipo de coisa, realmente eu não esperava. Eu até não acho correto, não acho que seja uma forma justa de você avaliar o médico que não vai atender nesse local. Entendi. Eles não vão colocar a gente para trabalhar no lugar desse, né? Mas, em relação à aplicabilidade, ao desenvolvimento das estações, a como as coisas ocorrem lá dentro, então estava muito próximo daquilo que a gente vê no curso, daquilo que a gente discute, que a gente se prepara, estava muito perto disso, sim, estava bem, acho que bem coerente com a preparação. Quais seriam as dicas que você daria para quem vai fazer a prova prática? Seja agora do INEP. Daqui a pouco a gente fala da prova prática da UNIRI. O INEP, o que você daria de dica para quem vai fazer essa prova prática? Olha, pega o esqueleto de todas as áreas, engole ele, engula ele. Você tem que saber isso na ponta da tua língua, de trás para frente, né? Quando fui fazer a prova, eu já entrava, estação de cirurgia, cada um tem as suas coisas, né? Mas eu chegava, estação de cirurgia eu já entrava assim, você já sabe por quê, né? Era a estação que pudesse ter algum tipo de situação epidemiológica, eu já entrava notificando. Então, são detalhes que fazem falta, fazem diferença depois na pontuação. Se você esquece de notificar, você perde ponto, é ponto de graça, como você fala nas aulas. É ponto gratuito. Notificar é grátis. É um ponto gratuito. Se você esqueceu, você perdeu esse ponto, né? Então, tem que ter essas coisas na cabeça. É criança, cartão da criança. É gestante, cartão da gestante. É idoso, cartão do idoso, né? Caderneta do idoso. Isso aí são pontos. Agora eles diminuíram, né, as pontuações. Agora viraram décimos, né? Eles também estão vendo que a galera está se preparando para essas coisas. Mas mesmo assim, você não vai perder esse décimo que é de graça. 25 Lógico. décimos ou ponto, enfim. Essa é uma dica preciosa, porque isso vai fazer diferença no final da pontuação. E o esqueleto, porque a base teórica é a mesma. Quem estuda todas as provas do Revalida provavelmente vai ter estudado 8 ou 9 temas que vão estar na prova prática. Dificilmente não vão estar todos ali. Provavelmente todos os temas que você vai pegar na prova prática, eles vão estar nas provas do Revalida do INEP de 2011 a 2000, agora de 2022. É daí que eles tiram. Mas isso é tão importante, que é isso que eu acho massa. Você teve, assim, a experiência de pegar o curso teórico e o curso prático. E aí percebe-se na sua fala, em toda a sua experiência, que você estava ligado nos temas. Agora, é isso que eu acho legal. A pessoa que do curso teórico e prático, quando chega na prova prática, ele já sabe todos os temas que são importantes. Então, ali não foge. Toda vez que eu falo da prova prática, eu falo como um evento isolado. Mas não é, né? Se o cara vem fazendo o curso, ele já vem acostumado com todos os temas. Então, eu falei desses temas no curso teórico. Mas, geralmente, assim, as pessoas não compram o teórico e o prático, né? Muitos alunos também só compram a prova prática, o curso da prova prática. E aí, o que eu mostro no curso da prova prática é os que a gente viu na prova prática. Uma das coisas que eu vou melhorar no curso da prova prática é assim. Do mesmo jeito do curso da prova teórica, que tem lá os temas que são, por exemplo, já caiu no Revalida, né? Eu faço isso daí. Eu também farei isso na prova prática. Eu vou fazer os temas ali que caíram na prova objetiva e como seria o checklist dele na prova prática. Ou seja, vou fazer os temas que já caíram no Revalida e vou fazer também esses que nunca caíram, mas que já caíram na objetiva e na discursiva. Ou seja, o cara vai ver todos os temas do Revalida, que são importantes. Aqueles objetiva, que também caem na prova prática. Porque não cai nunca um tema na prova prática que não tenha caído na objetiva ou na discursiva. Isso é muito simples. Mas a gente fala isso e a galera não se liga. Pode passar 1000 anos, olha. Tu vai ver, daqui a 1000 anos, o cara vai chegar assim, vai dizer... Como é que estuda para a prova prática? O cara vai dizer, não, pô, é só estudar os temas anteriores. O cara vai dizer, não é possível não. Mas é. Ó, eu tô falando isso, desde 2019 que eu falo isso. E o cara não acredita. Não tem jeito, não acredita não. Um colega perguntou para mim, né? Ele tinha pouco tempo para estudar para essa prova agora. Ele falou, cara, será que dá tempo? Eu falei, dá. Se você realmente se dedicar, dá. Mas como que eu faço? Eu falei, olha, eu
eu não tenho um método exclusivo, eu não tenho, né? Não tenho curso, não tenho nada, mas eu dei para ele a seguinte ideia. Falei para ele, olha, pega todos os temas que já caíram no Revalida e escolha 70 temas. E você vai aprender esses temas. Dentro desses temas tem que estar aqueles que você já domina, obviamente. E outros que você acha que tem capacidade de conseguir aprendê-los bem até o dia da prova. Se você chegar na prova dominando 70 temas que já caíram nas provas do Revalida, meu amigo, a chance de você reprovar é pequena. Porque os outros que vão cair, ou vai repetir algum desses que você estudou, ou vai ser alguma coisa que você em algum momento viu. Em algum momento da tua vida você viu aquilo que vai cair naquilo que você não estudou. Se você pegar 70 temas e estudar eles bem estudados, eu acho que é difícil você não passar. Claro que isso é para uma pessoa que tinha pouco tempo. O cara começou a estudar 60 dias antes da prova e eu falei para ele, vá resolver as provas, né? Resolva o máximo de prova que você puder. Eu aconselho dar prioridade, né, para quem tem pouco tempo, pegar a prova de 2015 para cima, não ficar muito lá para trás, porque muita coisa mudou, muita coisa. De 2015 para cá já tem bastante coisa que mudou, mas já é menos, né? Para trás é muito mais coisas a gente atualizou. Ou seja, a pessoa tem que ter orientação, né? Para fazer essas provas mais antigas tem que ter algum tipo de orientação, ter as questões e tal. Me conta, a prova da UNIG. Agora vamos lá para a prova da UNIG. Como é que foi a prova prática da UNIG? Porque foi um negócio totalmente diferente. Quando você chegou lá para o curso, né? O curso prático, aí todo mundo, como é que vai ser? Não vai? E me perguntava, e eu não tinha na minha ideia, nunca teve prova. E o povo, e aí, o que é que você acha? Quais que... Mas quando a gente vê os temas, se a gente vê os temas, não como foi aplicado, mas os temas foram os mesmos do INEP. Teve novidade nos temas, mesma coisa. Não. Mas a forma, o que eu quero saber de você é a forma de aplicação. Como é a prova da UNIG, a prova prática? Me conta. Assim, em relação aos temas, né, com exceção de 2 estações que tratam sobre laudo de imagens, uma imagem de laboratório que eles dão e uma imagem imagem de raio-x, no caso, né? Na estação que eu peguei lá. E você tem que fazer isso com a caneta. Com exceção dessas 2 estações, os temas realmente são os mesmos. Não adianta querer estudar fora de que já, né, a pessoa já está se preparando. Agora, a prova é bem diferente. Não tem nada a ver assim com o INEP. E todo mundo chegou lá, todo mundo se preparou da mesma forma, achando que ia chegar lá e a estação ia ser da mesma forma, que ia ter um ator, que ia ter, né, enfim, você ia poder usar o esqueleto, né, que a gente treina tanto o esqueleto para chegar na prova prática. E chegou lá, nada disso servia. E, inclusive, agora, né, quem vai fazer a próxima prova prática já vai ter um pouco mais de... Se eles continuarem usando esse mesmo método aí, eles disseram lá, antes da gente entrar, que era um método diferente, que ninguém usava, e eles iam usar esse método justamente por ser diferente, por uma avaliação diferente que eles consideravam mais justa. E essa foi a explicação que eles deram para a gente antes da gente entrar para as estações. E muito bem organizado lá, né? Se diga de passagem, muito bem organizado, o pessoal tratou a gente sempre muito bem recebido, isso eu acho importante, né? Porque a gente que estuda fora, muitas vezes, passa por situações desagradáveis por ter se formado fora em medicina, né? Lá não foi o caso, a gente foi muito bem tratado por todos. E, então, assim, quando eu entrei na primeira estação, depois, analisando, eu vi que é uma estação, eu teria feito ela muito melhor, né, se eu já tivesse entendido o que eles queriam ali naquele começo. Porque é muito, assim como a prova teórica deles, muito pouca informação, a prática também. Então, um enunciado pequeno, uma coisa pequena, dizendo algo sobre o paciente. E mais nada. Muitas vezes, nem tarefa não tem muito assim claro o que você tem que fazer. Só fala que tem o paciente está com tal problema. E aí não tem ator, não tem ninguém, você não tem ninguém para você desenvolver o esqueleto, para você fazer a anamnese, não tem ninguém para você perguntar nada. É assim. Ou seja, é para você adivinhar o que eles querem. Aí na primeira estação eu fiquei meio perdido, né? Eu fiquei com aquilo na mão, eu acho que era uma estação de pediatria e uma criança com uma síndrome respiratória. Só que eu não consegui desenvolver bem a estação justamente porque eu não sabia o que fazer, o que eu tinha que fazer ali, né? E aí eu imaginei que pudesse ser uma criança que estava com uma síndrome gripal e fui falando sobre isso, dissertando sobre isso, né? Falando sobre isso. E para a parede, né? Mas bem isso, assim, fala para ninguém. E aí eu saí dessa estação preocupado, né? Depois a segunda estação minha era uma estação de sutura. Aí já foi tranquilo. E isso me ajudou, porque a primeira estação eu dei um tropeção, né?
E aí na segunda eu peguei uma sutura e aí eu já estava tranquilo, porque a gente treinou, inclusive, no teu curso lá. E aí você verbaliza tudo, e sutura, né, uma coisa tranquila, né, recomenda antitetânico, anti-inflamatório. Precisou fazer a sutura ou foi só verbalizar? Não, só verbalizando. Melhor ainda, né? Só verbalizando. E isso me tranquilizou um pouco. Quando eu cheguei na terceira estação, era a estação de Covid, e Covid eu estava bem tranquilo, né? Então, eu fiz muito bem essa estação de Covid, e era uma palestra sobre Covid. Também era uma estação fácil. Essa estação, acho que foi a mais fácil. Era uma palestra sobre Covid numa escola para crianças. Então, para mim, assim, eu comecei a falar, e inclusive até o médico avaliador me interrompeu antes de terminar o tempo, falou que não precisava falar mais nada, que estava excelente. E tal. Maravilhoso. E já me dispensou. Aconteceu isso com outras pessoas também, né? Não sou nenhum ninja, não. E também Covid era um tema simples. Era muito fácil, a estação era muito fácil. Se a pessoa, né, assiste televisão e sabe falar com crianças, porque aí o que eu fiz? Eu entrei numa dança ali. Eu falei, isso aqui é um teatro, né? É um teatro diferente. Então eu falei, eu estou fazendo um teste para fazer um teatro. E aí eles me dão um script pequenininho e eu tenho que dançar com aquilo ali. E aí eu coloquei isso na cabeça e daí passou, depois eu peguei, aí eu fui para uma estação que eu também fui mal, que era de saúde mental. E aí você não tem o paciente. Você não, falava lá que o paciente não estava dormindo, estava trabalhando muito, mas você não tinha para quem perguntar nada. Você não tem interação com ninguém, e isso dificulta muito o processo. Ou seja, era para você descrever as coisas dentro das possibilidades. Então, se ele fala, se acontecesse isso, eu faria isso e tal. Ou seja, é tudo abstrato, né? Não tem nada prático, é tudo abstrato. Exato. Você tem que imaginar possibilidades. É complicado fazer e aí isso. Eu demorei para conseguir entrar nesse esquema deles lá, mas aí depois eu cheguei na estação de urgência, né? Depois aí era uma criança com epilepsia, e aí eu comecei a falar absolutamente. Eu fiz o atendimento, né? Verbalizei o atendimento, não tem ninguém, só tem uma maca, eu olhando para a maca, imaginando que tinha uma criança com a mãe do lado, e fui falando tudo que era para fazer, equipe, chamei a enfermeira, pedi para pegar acesso e tal, e tudo. Fui fazendo tudo, medicamento. Aí, por acaso, lá eu perguntei se tinha o peso da criança para poder calcular a dose de medicamento, né? Não tinha nada. E aí, eu falei das causas, né? Das possíveis causas. Você não sabe se a criança melhorou com o medicamento que você faz, você não sabe. Ou seja, não existe nada. Nada. Então, o que eu fiz? Eu falei o tratamento inicial, e depois eu falei, se ela não melhorar, eu passo para tal medicamento, se não melhorar, eu passo para tal medicamento. Maravilhoso. Né? Se melhorar, eu vou passar para observação ali, de 6 a 12 horas, vou manter, né, enfim, a conduta, né, verbalizando tudo ali. Praticamente você descreveu o capítulo do livro de convulsão. Olha, se acontecer uma convulsão, é assim, essa sequência de medicação, se der certo, eu vou para cá, se não der certo, eu vou para lá. Descreveu tudo. Como era uma criança, eu falei, tem que investigar essa criança, se não foi uma agressão. Então, eu vou fazer uma inspeção, né, na cabeça, um exame físico detalhado, para ver se tem algum sinal de lesão, de agressão, de queda, se tomou algum medicamento, né, enfim. E aí vai indo, aí se chega lá na suspeita de uma epilepsia, então vou pedir tal exame. E aí você começa a falar de tudo sobre aquilo. Eu comecei a fazer isso. Tudo sobre epilepsia, sobre convulsão. Tudo que pode causar uma convulsão. E todos os exames e todos os tratamentos que estão envolvidos. Tudo que eu lembrei, né? E aí, daí para frente, eu fui fazendo isso em todas. O tema é esse, então eu pegava e falava tudo daquilo, simulando que eu estava falando com um paciente. Entendi. Fingindo que eu estava falando com alguém. No caso da prova da UNIRG, qual a dica que você daria para quem vai fazer a prova prática da UNIRG? O que é que ele tem que fazer para se preparar ou para fazer lá no dia da prova? É como eu estou falando, ele precisa estar bem seguro dos temas, de tudo, né? Desde do começo ao fim, de tudo que pode causar uma doença, de tudo que está envolvido naquilo, toda a parte de anamnese, todos os exames físicos, inclusive lá tinha uma estação de câncer de mama, né? De nódulo mamário, aliás, não era câncer, era uma estação de nódulo mamário, que eu fechei essa estação aí, inclusive, e foi exatamente da mesma forma que a gente treinou lá no teu curso. Exatamente aquilo ali. Então, para mim... Muitas coisas a gente treinou, né? Muitas coisas a gente treinou, foi muito bom. Essa estação aí, inclusive a avaliadora também me elogiou, e eu fiz nada além do que a gente treinou. Só isso.
tinha uma maquete, como é que fala? Um bonequinho lá. Uma mama lá. Isso, tinha as mamas lá, de silicone lá, latex, acho que é, enfim. E eu fiz exatamente aquilo desde o início, né? Paciente em pé, tudo mais, as manobras, tudo certinho. Depois coloquei a paciente deitada, fiz tudo passo a passo, com calma, com tranquilidade. E eu fechei essa estação também. Rapaz, então, massa demais é você fazer. O que é massa é isso. Porque eu acho fenomenal. O curso não foi feito para a prova da UNIRG, a prova da UNIRG, sei lá. Mas tudo que a gente falou é a mesma coisa, não tem segredo. Se você entende a lógica... Agora, lógico, lá na prova da UNIRG é como se fosse uma prova discursiva comentada. Muito mais que uma prova prática, é uma prova discursiva falada, né? Sem perguntas, né? Na discursiva você tem umas perguntas. E ainda é pior, porque você não sabe exatamente o que ele quer. Você tem que adivinhar o que ele quer, falar tudo. Ele quer que você fale tudo. Basicamente é isso. As estações que eu tirei notas altas, que foram as que me salvaram, né? Porque eu fui mal, bem mal em 5 estações eu não fui bem. Essas 2 de laudo de imagem aí, eu não fui bem. Uma era uma lâmina histológica. Poxa, sinceramente, né? Pode ser que tenha alguém que saiba bem isso. Eu estudei histologia no primeiro semestre, eu acho. Segundo semestre. Foi. Eu realmente, olha, cheguei lá, olhei para aquilo e coloquei, correlacionar com a clínica, né? Segui a investigação e tal, e fez aquele embromeixo ali, enchi linguiça ali. Mas em relação aos temas, se você estiver bem preparado para a prova do Revalida, você consegue fazer a prova da UNIRG. A dica é, para fazer a prova da UNIRG, você tem que dar sorte do que é que vai cair e você saber bem. E se você não souber bem, você não consegue desenvolver a estação. A maioria dos temas, eles são temas que são os mesmos do Revalida, mas vai ter esses 2, né? 2 estações, se eles mantiverem da mesma forma, 2 estações de diagnóstico só com exame, que não faz o mínimo sentido, porque o negócio, por exemplo, aquela teve uma que eu fiz até um recurso dela aqui para uma aluna, que é sobre um signo da borboleta, lá no raio-x de tórax. E aí ele perguntava o diagnóstico, só que o edema agudo de pulmão, ele pode ser causado por várias coisas, não é só por insuficiência cardíaca. E ele queria que você falasse insuficiência cardíaca. Não, o laudo não é insuficiência cardíaca. Porque insuficiência cardíaca, para diagnosticar, eu tenho que ter outros critérios, não é só uma placa, não é só um raio-x de tórax. Eu estou ali com um raio-x de tórax, ele diz, deu o diagnóstico. É a mesma coisa da questão do INEP de leucemia. Dá um esfregaço de sangue, deu o diagnóstico. Tá errado isso. O diagnóstico, ele é exame físico, anamnese, ou seja, é a clínica mais o exame, laboratório, outras coisas que sejam. Então você tem que ter critérios de Framingham para dar o diagnóstico, tem que ter a história, tem que ter o paciente, então é muito mal feita. Aí eu meti um monte de coisa no recurso lá. Essa que tu tá falando do nódulo mamário também, achei muito mal feita também, porque dependia do avaliador, né? Ele aceitar, ele pedia, por exemplo, falava como seriam os passos para a cirurgia, mas aí dependia do que o cara considerasse, né? Dependia muito do avaliador. Já tinha gente que não considerou nada do que passava. Tinha que ter o BIRADS, né? Tinha que ter um monte de coisa, tinha que ter uma mamografia, tinha que ter um monte de coisa, não é só ali você fazer o exame físico, né? E ele passava 2 exames já para perguntar como seria a cirurgia. É muito mal feito. Para mim, a prova em relação a esses pontos, ela foi mal feita. Mas dá margem para recurso, dá margem para um monte de coisa, né? Essa daí do nódulo mamário, eu fiz o exame, né, o exame físico da casa da estação lá, e referenciei a paciente e expliquei para ela os possíveis resultados, né, o BIRADS, expliquei, no caso, para a prótese, para a maquete lá, né, expliquei e tal, quais seriam os possíveis resultados e quais seriam as possíveis condutas. Perfeito. Então, foi bem extenso também, assim, eu fiz o exame e fiz todo o exame físico dela e expliquei para ela todo o procedimento, fiz encaminhamento e expliquei os resultados dos principais exames, que é o mais corriqueiro, né? Perfeito. É o PIRAD, mas foi isso. Aí, agora eu queria te agradecer. Agradecer pela sua participação. Eu queria te agradecer pela sua participação, porque eu sei que não é fácil a gente parar a vida para fazer uma entrevista, que vai servir para outras pessoas. Para você não tem mais serventia da entrevista. Só o prazer de você falar sobre as coisas que foram boas para você, né? Quando a gente é feliz com uma coisa, a gente, lógico, quer dividir para muita gente, mas eu queria te agradecer muito, doutor Danilo, pela sua disponibilidade. Porque a vida é difícil, a vida é complicada, a vida é corrida. Eu quero te agradecer muito e quero te parabenizar publicamente, mais uma vez, pela sua aprovação na prova da UNIRG, na prova prática. Não saiu nem o resultado do INEP, você já aprovou na UNIRG. Pode ser que aprove nas 2, aí você vai escolher onde é que você vai.
Vai ser questão de tempo. Mas maravilhoso. E eu queria que você desse suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa entrevista. Olha, Rafael, eu agradeço aí a você pela sua disposição, pela pessoa que você é. Eu tive o prazer de conhecer você mais de perto, fazendo o curso prático lá. E eu vejo que você é um cara iluminado, cara que tem uma missão e você está cumprindo essa missão, ajudando tantas pessoas a realizarem o sonho delas, que é de exercer a medicina no Brasil, né? E exclusivamente, né, no Brasil, que é o nosso país aí. Mas você está de parabéns, você, tua esposa, tua família, vocês são guerreiros, vocês são batalhadores, vocês são pessoas merecedoras de tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer na vida de vocês. Eu acho que você só tem um caminho, que é o caminho da vitória, o caminho de sucesso para você e para sua família. Não tem outro caminho. Você realmente é um cara que merece estar indo para onde você está indo. E não estou puxando seu saco, não. Estou falando porque realmente eu vi os teus vídeos lá atrás, você começou realmente sem intenção nenhuma. Você começou porque você tinha dificuldade, você precisava, assim como eu também queria estudar com alguém, estudar sozinho é muito difícil. Então, quando eu consegui um grupo para estudar, eu melhorei muito, me ajudou demais, né? Mas não usar isso como escada, né? Até hoje, eu continuo dando força para o pessoal que vai fazer a prova agora. Estamos juntos. Eles vão aprovar. Agora é a vez deles. Com certeza a vitória deles está próxima. E é isso, cara. Obrigado pela oportunidade aí de participar dessa entrevista. A gente fica meio um pouco de receio, né? De aparecer e tal, não é essa a intenção, né? Mas se isso servir para ajudar uma pessoa que às vezes está desmotivada, que às vezes acha que não vai conseguir, como eu cheguei perto disso, então para mim já vai ser muito bom, mesmo que eu não saiba que isso pode ter ajudado alguém. Também para mim é uma forma de contribuir com o teu trabalho, né? E talvez com alguém que possa usar isso para pegar aquele gás que está faltando, para sentar e falar, não, eu consigo também. Não existe ninguém mais inteligente. É uma questão de dedicação, opinião, decisão e sacrifício. Não tem fórmula mágica, não existe. O caminho é só um, é sentar e se preparar. Agora, hoje em dia é muito mais fácil, né? Com esses recursos, com internet, com cursos como o teu, tem vários outros por aí. Então, hoje, com todo esse material, é muito mais fácil. Antigamente, o pessoal, para passar numa prova dessa, era muito mais sofrido. Então, se a pessoa está achando que não vai passar, é uma questão de tempo para ela mudar de opinião. Se ela se dedicar, com certeza, ela pode estar aqui dando entrevista para você também daqui a tempo, né? Ou, enfim, pegar o CRM dela e eu espero, né, de todas as pessoas que estudaram medicina, seja no Brasil ou fora do Brasil, é que elas sempre olhem para o paciente como um ser humano, como filho de alguém, como marido de alguém, pai de alguém, uma pessoa que é especial para alguém. Aquilo vai te trazer um retorno financeiro, mas olhe em primeiro lugar para aquele ser humano que está ali na dependência da tua ajuda, do teu auxílio, do teu conhecimento. Isso é uma coisa que eu acho que é importante para quem faz medicina. Tem muita gente que às vezes faz sem esse intuito. Eu não sou, né, não posso julgar, nem não cabe a mim julgar isso, mas eu gostaria de, quando eu começar a trabalhar, encontrar com colegas que pensem como eu e você também sei que pensa assim. Lógico. Né? A gente usar o nosso conhecimento em favor e tentar melhorar a vida desse povo brasileiro que é tão sofrido. Né? É lógico. Principalmente quem depende do SUS. Mas Maravilha. é isso, meu amigo. Maravilha, doutor Danilo. Então, eu quero te agradecer pela sua presença mais uma vez. Você, meu amiguinho que assistiu aqui esse podcast Revalida, espero que você tenha gostado. Papai do Céu abençoe todos vocês. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário. É muito importante, porque isso aí ajuda na disseminação. Se você ainda não aprovou, mas pelo menos você ajuda outras pessoas que também estão estudando, compartilhando esse conhecimento com os outros, né? Já que a gente tem trabalho para fazer, tem tudo, então é maravilhoso para as outras pessoas. Papai do Céu abençoe todos. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para vocês. Muito bem, doutor. E aí? Fácil? Tranquilo? Tranquilo. Acho que aí você vê aí se tem alguma coisa que ficou meio comprida ou não. Não, tá maravilhoso. O testemunho foi maravilhoso. Eu quero te agradecer demais e eu vou desligar porque já tem um outro agora. Outra aprovou também. Teve outro aluno que aprovou na Unirg até agora. Maravilha. E tem um monte de gente que tá precisando de 3 pontos, 2 pontos, que vai aprovar se Deus quiser com os recursos. Maravilha, se Deus quiser. Tchau, abraço, doutor. Rafael. Até mais. Com tchau. Deus.